Amados irmãos e amadas irmãs, nosso tema de hoje é a oitava parte do estudo sobre as 9 bem-aventuranças, que, conforme sabemos, integram o núcleo essencial do incomparável discurso designado Sermão do Monte, proferido por nosso Senhor Yeshua HaMashiach. A partir deste ponto, vamos examinar a terceira bem-aventurança, preletada pelo Mashiach. Dando continuidade, abordaremos a mansidão, em hebraico, anavá, que é uma virtude importantíssima e fundamental para que nos tornemos pessoas bem-aventuradas. Vamos ler Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Conferindo no aramaico ou hebraico, lá encontramos Ashrei, Anavim, Kiema Ireshu et Haaretz. Ou seja, a tradução é exatamente essa. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa bem-aventurança é uma das mais intrigantes e, alguns dizem, paradoxais do Sermão do Monte. À primeira vista, a promessa pronunciada pelo Mashiach parece contradizer a experiência do mundo, no qual a força e a agressividade dominam. Contudo, em seu estudo profundo e nas Escrituras, essa bem-aventurança revela-se como uma promessa de triunfo radical, baseada na virtude da mansidão, que, na verdade, é uma forma de imenso poder. Aí vocês dirão, como assim? Manso, poderoso? Busquemos o significado da palavra mansidão nas Escrituras Sagradas, porque para compreender a promessa é essencial definirmos corretamente a palavra manso. No hebraico, deparamos com o vocábulo anav. Em sua divina fala, o Mashiach está ecoando um conceito profundamente enraizado no Tanar, ou Antigo Testamento. O termo anav é frequentemente traduzido como manso, mas também pode ser entendido como afligido, forçando um pouco, humilde. O sentido essencial carregado por essa palavra é o de descrever a pessoa que, em vez de defender-se com sua própria força, coloca sua confiança e sua esperança inteiramente no Altíssimo Deus, submetendo-se à sua soberana vontade. Até mesmo no grego, fazendo aqui um pequeno parêntese, a palavra que lá está, praus, não significa passividade nem fraqueza, mas denota uma força controlada. Esse vocábulo lá na Grécia era usado para descrever, por exemplo, um cavalo selvagem que foi domado e passou a obedecer aos comandos de seu cavaleiro, mantendo toda a sua força, mas sob controle. A mansidão, para os gregos, portanto, é a força sob autocontrole, com submissão à vontade de um controlador, que no nosso caso é tão somente o Altíssimo Deus. O maior exemplo dessa virtude, no Tanar, ou Antigo Testamento, é Moisés, de quem as Escrituras dizem, como está em Números 12:3. Ora, o homem Moisés
era muito manso, mais do que qualquer outro homem que havia sobre a face da terra. A mansidão de Moisés se originava em fraqueza? Não. Pelo contrário, era a fonte de sua força e autoridade como grande líder. Uma outra questão pertinente a essa bem-aventurança que devemos relevar é a mansidão no exemplo e no ensino de nosso Senhor Yeshua HaMashiach. O próprio Mashiach apresenta-se como a personificação da mansidão. Em um de seus discursos, registrado em Mateus 11, 29, ele convida as pessoas cansadas e oprimidas a aprender com ele, dizendo: tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Nesse verso, o Mashiach não apenas elogia a mansidão, mas personifica. Sua mansidão não é, em hipótese alguma, muito pelo contrário, passividade diante do pecado. É um poder divino sob controle, manifestado em humildade e serviço, em vez de dominação e força bruta. Ele é o verdadeiro rei manso, que entra em Jerusalém montado num cavalo com arreio de ouro cravejado de brilhantes? Não, em um jumentinho, como profetizado em Zacarias 9:9. Outro ponto a ser considerado é: o que quer dizer a frase herdar a terra? A promessa de herdar a terra tem um sentido espiritual e escatológico, que transcende a mera possessão de um pedaço de terra física. Ocorre-me, nesse momento, abordar duas questões sobre esse tema. Primeiro, a inversão do reino. A promessa de Yeshua HaMashiach subverte a lógica do mundo. Ou seja, o reino de Deus não é conquistado pela força, mas é dado pela mansidão. As pessoas que não lutam pelo poder mundano, mas confiam em Deus, são as que verdadeiramente receberão a terra como sua herança eterna. Segundo, a restauração completa. A promessa de herdar a terra está ligada à visão profética de uma restauração completa do mundo. Em Isaías 11:14, o profeta pronunciou que o Messias julgaria com justiça os mansos da terra. O apóstolo Paulo escreve que o propósito final de Deus é reconciliar todas as coisas, quer na terra, quer nos céus. Em suma, a herança é a participação na nova criação de Deus, na qual a paz e a justiça reinarão eternamente. Não será exagerado dizer que a bem-aventurança sobre as pessoas mansas é uma das mais profundas e edificantes do chamado Sermão do Monte. Ela ensina-nos que a verdadeira força reside na humildade e na submissão a Deus. As pessoas que abandonam a busca pelo poder e pela fama mundana, confiando inteiramente na providência divina, herdarão de fato, não apenas, como já falei, uma porção de terra, mas a totalidade da nova criação. Um reino de justiça e paz prometido
e garantido pelo. Prosseguindo, peço permissão a vocês para ousar afirmar que tenho certeza de que vocês têm muito firme na memória as virtudes que compõem o fruto do Espírito. Devido à importância do tema, vamos reler Gálatas 5, 22, 23. Sempre lembrando que, em se tratando da Brit Hadashah, ou Novo Testamento, utilizo sempre a tradução direta do aramaico. Mas o fruto da Ruach, ou Espírito, é amor, alegria, shalom, longanimidade, benignidade, bondade, emuná, ou fidelidade, mansidão e domínio próprio. Sobre essas virtudes, a Torá não amarra. Esse é o texto original. Um dia podemos até conversar sobre isso, o que significa o não amarramento pela Torá. A mansidão integra o fruto da Ruach, ou Espírito, e é crucial para que tenhamos vida harmônica e em paz, e possamos herdar a terra. Vamos conferir agora algumas passagens confirmativas do Tanar, ou Antigo Testamento. Primeiro, Salmos 37, 11. Mas os mansos herdarão a terra e terão deleite na abundância de paz. A terra, aqui no contexto do Salmo 37, pode referir-se tanto à terra prometida de Israel, quanto a uma herança mais ampla na ordem restaurada de Deus. O Salmo proclama uma garantia de que o Altíssimo Deus, no final, recompensará as pessoas que confiam nele e não em sua própria força mundana. E a promessa de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, aqui neste Sermão do Monte, é uma confirmação dessa verdade. Salmos 25, 9. Os mansos ele guiará em justiça, e aos mansos ensinará seu caminho. Salmos 147, 6. Iá eleva os mansos e abate os ímpios até a terra. Salmos 149, 4. Porque Iá se agrada do seu povo, ele glorificará os mansos com a salvação. Isaías 11, 4. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade em favor dos mansos da terra. Sofonias 2, 3. Buscai a Iá, vós, todos os mansos da terra, que pondes por obra seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, sereis escolhidos no dia da ira de Iá. Todas essas passagens bíblicas testificam que as pessoas mansas possuem a promessa de herdar a terra e de ter muitas bênçãos. Sabemos pela palavra de Deus que o reino de Deus, ou o reino dos céus, será implantado na terra e que tal promessa se cumprirá com a finalização dos tempos. Lembremos que Israel sempre teve promessas de Deus sobre dominar terras ao seu redor, terra prometida e muito mais. Contudo, vemos que até os dias de hoje, Israel luta por terras e conquista diversos territórios, assim como foi no passado, e que os israelitas perderam diversos territórios por desobediência e afastamento de Deus. Amados irmãos e amadas irmãs, juntem-se a mim e vamos meditar
sobre algumas questões. Pessoas inteligentes, especialmente se também forem sábias, entendem que há um único Deus que criou os céus e a terra. Confiam nele e seguem seus preceitos. Essas pessoas serão verdadeiramente felizes e terão a mansidão divina. Muitos desequilíbrios gerados por problemas do cotidiano causam uma enorme toxicidade emocional. Essa forma não saudável de emoções faz com que as pessoas percam muita coisa. Por exemplo, amigos, proximidade com familiares, valores e muitas vezes perdem a si próprias. Vocês devem lembrar-se muito bem de que Abraão sempre teve uma vida de sacrifícios e de obediência a Deus. Ele sempre atendeu prontamente, sem murmuração, tudo aquilo que o Altíssimo Deus demandava. Isso comprova que quando uma pessoa vive em devoção, o Altíssimo Deus passa a querer andar com ela, assim como aconteceu com nosso pai na fé, e também pai da fé. Podemos dizer que antes era Abraão de Deus, posteriormente tornou-se Deus de Abraão. Amados irmãos e amadas irmãs, neste momento, imagino que deve estar fervilhando em suas mentes uma pergunta capital: como identificar uma pessoa mansa? Vamos examinar, pelo menos, 5 características relevantes de pessoas que não são mansas. Primeira característica: ansiedade. O mundo, atualmente, oferece-nos muitas, numerosas alternativas e, ao mesmo tempo, demandas constantes. Cada vez mais as pessoas estão ficando ansiosas e sua saúde emocional tende para um estado, no mínimo, desarmônico. Como integrantes da congregação de Deus, devemos saber que a ansiedade é inimiga da fé e que, ao entregarmos tudo nas mãos do Altíssimo Deus, estaremos descansando e confiando nele. Ouçamos, a propósito, as admoestações do apóstolo Paulo em Filipenses 4:6. Diz Paulo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Ou seja, se a pessoa se encontra ansiosa, e é muito raro encontrar uma que não esteja nesse estado, debilitada e desesperada por alguma situação que não pode ou não consegue resolver, deve reservar um momento do seu dia para, eu até diria, vários momentos do seu dia para alimentar-se da palavra de Deus e também para comunicar-se com Ele por meio de adoração e oração. Segunda característica de quem não é manso: irritabilidade. Esse é um estado em que a pessoa pode descontrolar-se emocionalmente com grande facilidade. Uma pessoa assim, afetada desse modo, usualmente gera muitos conflitos em suas relações interpessoais, podendo causar grandes desgastes emocionais em si mesma e nas outras pessoas. Nesse ponto, cabe muito bem o que está registrado em Filipenses 4,
7. Diz Paulo: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vosso coração e vossa mente em Yeshua HaMashiach. Terceira característica de uma pessoa não mansa: dependências. Dependência de qualquer tipo, seja em drogas, situações, pessoas, jogos, telefonia celular, redes sociais, música, inclusive, demonstram falta de mansidão e desequilíbrio, tanto espiritual como emocional. As pessoas que são dependentes de algo para sentirem-se felizes e completas, na verdade, estão vazias. Somente a paz do Mashiach pode trazer e manter completude e harmonia. Quarta característica de uma pessoa não mansa: solidão. Revisemos, a propósito, Salmos 133, 1 a 3. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Aharon, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali Iá ordena sua bênção e a vida para sempre. Amados irmãos e amadas irmãs, é muito grave a situação de quem não consegue lidar com idosos, crianças, ou até mesmo pessoas da mesma idade, porque isso evidencia que não possuem a mansidão de Deus. A unidade entre os membros de nossa congregação não é um mero ideal social ou uma estratégia organizacional. Ela é o próprio núcleo de nossa missão e de nossa identidade. Se nos aprofundarmos em sua importância, iremos descobrir que a unidade é, ao mesmo tempo, um reflexo da natureza divina, um testemunho poderoso para o mundo e o fundamento indispensável para o crescimento espiritual. O Mashiach, em sua chamada oração sacerdotal, que está consignada em João 17, 21, não pede apenas que seus seguidores e suas seguidoras sejam um, mas que sejam um da mesma forma que ele é um com o Pai. Não é qualquer unidade, é a unidade perfeita, completa. Vamos recordar essa passagem lendo-a. João 17, 21. Diz o Mashiach: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa passagem é a base, pelo menos no meu modesto entendimento, a base teológica da unidade verdadeira. A congregação de Deus, como o corpo do Mashiach, é chamada a manifestar na terra a comunhão e a harmonia que existem entre o Pai e o Filho. A unidade das pessoas crentes, a nossa unidade, portanto, não é um objetivo humano, mas uma vocação divina, um convite para participar da própria vida de Deus. Por intermédio do Mashiach, as velhas divisões raciais, sociais e de gênero, entendendo-se aqui feminino e masculino, são derrubadas, como está referido lá em Gálatas 3:28. Sugiro que leiam essa passagem oportunamente. E uma nova humanidade é criada. Que humanidade é essa? É uma que se expressa em um único corpo. Amantíssimo. Pois não, Amantíssimo? 1 minuto para o final. Obrigado. Muito obrigado. Em um mundo
como esse em que nós vivemos, marcado por divisões, conflitos e individualismo, a unidade da congregação de Deus é seu mais eloquente evangelismo. A oração de nosso Senhor Yeshua, que li um pedaço em João 17, 21, deixa claro que nossa unidade é a condição para que o mundo creia. Quando uma congregação vive em paz, em um cenário no qual o perdão é mais forte que o ressentimento, a humildade mais valorizada que o orgulho e o amor mais poderoso que a rivalidade, ela se torna um sinal vivo do poder da Bessorá, ou Evangelho do Reino dos Céus. Um mundo séptico que duvida da mensagem de reconciliação que nossa congregação prega e pratica, não pode ignorar o milagre de uma comunidade de pessoas imperfeitas, de origens e opiniões diferentes, vivendo em harmonia. Se assim conseguirmos viver. Ou seja, a unidade da congregação de Deus, que integramos, é o contra-argumento mais poderoso para aquelas pessoas que questionam se a Bessorá, ou o Evangelho do Reino, realmente funciona. Para explicar a unidade como fundamento para o crescimento e a edificação, o apóstolo Paulo usa uma metáfora, a metáfora do corpo humano, para ilustrar a importância da união e da interdependência. Em 1 Coríntios 12, 26, Paulo argumenta que o corpo tem muitos membros, mas é um corpo só. Cada membro, por menor que seja, tem uma função vital. Diz Paulo, de modo que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. A saúde de todo o corpo depende da união e da cooperação de cada membro. Quando um membro está em conflito, o corpo inteiro sofre. Por outro lado, a unidade é o ambiente ideal para o crescimento espiritual. Em Efésios 4:13, Paulo continua sua elevada lição. Em um contexto de amor, perdão e aceitação mútua, que as pessoas crentes podem edificar umas às outras, corrigindo-se em amor e crescendo. De que maneira? À medida da estatura completa do Mashiach, nem mais nem menos. Pergunto a vocês, quais são os desafios a serem vencidos e qual é o caminho para a unidade? Manter a unidade exige esforço contínuo e é constantemente ameaçado por muitos fatores, dos quais gostaria de destacar 3. O orgulho, que é a raiz de toda divisão, que nos faz priorizar nossas próprias opiniões e interesses acima do que é importante para o próximo. Lashon hará, fofoca, a língua má. A disseminação desse tipo de palavras maliciosas destrói a confiança e mina a comunhão. Falta de perdão. O ressentimento não resolvido é uma das maiores barreiras à unidade. Para combater esses desafios, a congregação é chamada a praticar humildade, o caminho do Mashiach, que a si mesmo se humilhou, como está escrito em Filipenses 2:8. Perdão, perdoar uns aos outros, assim como fomos perdoados por nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Colossenses 3:13. Paciência e amor, suportar uns aos outros em amor e buscar a paz ativamente. Efésios 4, 2, 3. 2 e 3.
Foco no essencial. Concentrar-se nas verdades fundamentais da fé, permitindo a diversidade em questões não essenciais. Aí vocês perguntam, aonde pretendo chegar com toda essa exposição? Deixar claro e inequívoco que a unidade não é um luxo, mas uma necessidade espiritual e bíblica. Ela é o alicerce sobre o qual a congregação fundada pelo Mashiach se torna o que o Altíssimo Deus a chamou para ser. Um corpo vivo, um testemunho luminoso, um farol de esperança e reconciliação em um mundo degenerado e fragmentado. Ao buscar a unidade em amor e humildade, a congregação não apenas honra a Deus, mas também cumpre sua missão mais sagrada na terra. Quinta característica: desmotivação. Algum grau temporário de desmotivação, desde que seja algo ocasional, é algo aceitável e até mesmo consentâneo com a natureza humana, que é coalhada de imperfeições e incompletudes. No entanto, se esse estado se tornar constante, pode estar sinalizando um desequilíbrio forte nas emoções. É necessário que as pessoas, inclusive nós, é claro, façam ou façamos um solilóquio, ou seja, que conversem, que conversemos conosco mesmos e que elas o façam consigo mesmas, assim como o salmista fez em Salmos 42:5. E, principalmente, devem e devemos conversar com o Altíssimo Deus, sabendo que Ele estará sempre ao nosso lado, ao lado dessas pessoas, como relatado no livro de Yehoshua, Josué. Salmos, vou ler agora essas duas passagens para finalizar. Salmos 42:5. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. E Yehoshua, Josué 1:8 e 9. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar teu caminho e serás bem-sucedido. Não tomando eu, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque Iá, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Com tais benditas e motivadoras palavras, finalizo e provisoriamente digo: Amém, amém.